Bom dia, pessoal, mais uma vez aqui estamos com nossas aulas virtuais. Hoje nós vamos continuar falando sobre Roma. Na última aula de quarta-feira, nós paramos falando exatamente sobre as grandes conquistas romanas, ocorridas logo após a vitória de Roma sobre os cartagineses. Como dissemos a vocês na última aula, o Império Romano há de se transformar em um império absolutamente gigantesco, dominando todo o entorno do mar Mediterrâneo. Mar, aliás, que será conhecido pelos romanos a partir de então como Mare Nostrum, ou Nosso Mar. É claro que essa rápida conquista, em pouco mais de 100 anos, Roma deixa de ser uma pequena cidade-estado localizada no centro da Península Itálica para transformar-se em dona de um império absurdamente gigantesco. E é claro que todas essas conquistas trouxeram consequências que irão gradativamente minar o poder da República, levando à instauração do império. Vamos ver então quais foram as principais consequências das conquistas romanas. Começamos, é claro, com o enriquecimento da cidade. Um grande afluxo de riquezas começa a chegar à cidade de Roma. Todas as áreas conquistadas serão saqueadas e suas riquezas levadas à cidade de Roma. Roma, que era até então, como já dissemos, uma pequena cidade-estado, tendo na agricultura a sua base econômica, agora verá o surgimento e a intensificação de uma nova atividade, o comércio. Obviamente, isso levará ao surgimento e ao enriquecimento de uma nova camada social. Se até então, basicamente, nós tínhamos em Roma os patrícios, que eram os grandes proprietários, os plebeus e os escravos, agora nós veremos o surgimento dos chamados homens novos ou cavaleiros, comerciantes, na verdade, que se enriquecem com o comércio com as províncias romanas. Naturalmente haverá um aumento muito grande da escravidão. A escravidão em Roma, ela vem de campanhas militares, onde novos povos são conquistados e escravizados, e também escravos romanos, por dívida, na verdade. A escravidão acabará se transformando a base de toda a produção romana. Seu número era tão grande no final da República que eles eram conhecidos como o instrumentia vocali, ou seja, o instrumento que fala. A chegada dos escravos em grandes quantidades acabaria levando à decadência das pequenas propriedades e o surgimento do que os romanos chamavam de latifundium, ou seja, a grande propriedade trabalhada pelos escravos. A chegada dos escravos, a falência da pequena propriedade, a introdução do latifúndio escravista, por sua vez, acabará resultando, sem dúvida nenhuma, em um grave problema para a população pobre, os plebeus que viviam no campo. Isso provoca um gigantesco êxodo rural. Os plebeus perdem o trabalho no campo e seguem para a cidade, provocando então um grande êxodo rural, saída do homem do campo em direção à cidade. O problema é que se eles não têm mais trabalho no campo, também não o encontrarão na cidade. A plebe romana será completamente marginalizada. Para sufocar a plebe, os romanos dão início ao que eles chamam de o grande circo, ou a política do pão e circo, que nada mais é em Roma, na verdade, do que literalmente o seguinte: dê pão, portanto comida, alimento à população pobre e lhe dê diversão. Lembrando que o circo romano não tem nada a ver com o que nós conhecemos como circo. O circo romano será realizado em grandes arenas, a principal delas em Roma, obviamente, o Coliseu, onde escravos lutarão até a morte, onde animais lutam com animais, onde haverá encenação verdadeira com muitas mortes de guerras praticadas pelos romanos, enfim, uma verdadeira barbárie. Todas estas mudanças provocadas pela expansão territorial acabam levando, como já dissemos, à crise da República Romana. O primeiro sinal desta crise foi ou ocorre exatamente quando dois irmãos consecutivamente, o primeiro deles, Tibério Graco, em 133, e o segundo, o seu próprio irmão, Caio Graco, em 123,
tentam o que ficou conhecido historicamente como a reforma agrária dos Graco. Buscando minimizar os problemas da plebe e recolocá-la no campo, Tibério propõe a reforma agrária nas terras do Estado romano. Na verdade, a proposta limitava a posse da terra por parte dos patrícios e entregava o restante à plebe marginalizada. Obviamente, o Senado, composto majoritariamente pelos patrícios, recusa a reforma agrária proposta por Tibério, que, aliás, será assassinado dentro do Senado romano com mais 100 de seus seguidores. 10 anos depois, seu irmão Caio Graco propõe, também tribuno da plebe, propõe a lei frumentária, que dizia o seguinte: se não se concede terra aos plebeus, então que o Estado se responsabilize por sua alimentação. Também o Senado recusa a proposta de Caio. Como já disse anteriormente, Tibério foi assassinado no Senado e Caio suicidou-se. A plebe sai às ruas e Roma passa a viver o período das lutas ou guerras civis. Como vimos na aula passada, uma das magistraturas romanas, a ditadura, ocorreria em caso de crise civil ou militar, e é exatamente o que vai acontecer. Serão 2 as ditaduras consecutivas no fim da República Romana. A primeira destas ditaduras é a do general Mário. Oriundo da plebe, defensor dessa camada social, ele tenta de diversas formas diminuir as diferenças sociais. Mário foi reeleito várias vezes para a ditadura em Roma. Após a sua morte, quem sobe ao poder é o general Sila. Inimigo de Mário e da plebe, persegue violentamente esta camada social, ao que ficou conhecido como as proscrições de Sila. A violência do governo de Sila impede o surgimento de uma nova ditadura, e nós veremos então o surgimento do primeiro triunvirato, ou seja, o Senado decide por entregar o poder em Roma a 3 pessoas. O primeiro deles, o grande general Pompeu, nesse momento, a mais importante figura militar de Roma. Depois, Crasso, o homem mais rico da cidade de Roma, que acabou conquistando a população por ter sido responsável por financiar uma campanha militar que acabou por vencer uma ameaça a Roma. Em relação a essa ameaça, fazemos um parênteses aí. Um determinado escravo chamado Espartaco ou Espartacus fugiu e começou a libertar outros escravos, formando um gigantesco exército de escravos que realmente ameaçou a cidade de Roma. O fim da ameaça só ocorreria graças ao dinheiro e ao empenho de Crasso, que por isso mesmo ganhou um lugar no triunvirato. Depois, Júlio César, um jovem soldado, também membro de uma família patrícia que tinha uma relação muito forte com a plebe romana. Júlio César, aliás, como sabemos, virá mais tarde a ganhar uma importância muito grande na história de Roma. A foto que vocês veem é a de Pompeu, o grande general. Os triunviros dividiram entre si a responsabilidade de governo. Pompeu fica em Roma, enquanto Crasso é enviado ao Oriente, onde acabará morrendo em uma campanha militar na Síria. Júlio César vai para a Gália, mais ou menos onde temos hoje a França e a Espanha. Por 10 anos, Júlio César permanece ali e acaba conquistando toda aquela região, ao mesmo tempo em que conquista também a lealdade de seus soldados. O sucesso de Júlio César e a sua relação com os plebeus faz com que os senadores se unam a Pompeu para tentar derrubar Júlio César. Como já dissemos, o general Crasso, membro do primeiro triunvirato, morre no Oriente. Pompeu fica em Roma e Júlio César conquista a Gália. 10 anos depois de ter ido à Gália e de ter conquistado toda a região, Pompeu decreta que Júlio César teria perdido todos os seus poderes políticos e militares. Ele, então, ao invés de aceitar as decisões do Senado e de Pompeu,
acaba se voltando contra eles e parte em uma campanha militar com seus soldados que se encontravam na Gália contra Pompeu na cidade de Roma. Na próxima cidade de Roma, no rio Rubicão, Júlio César e suas tropas vencem Pompeu. César entra vitorioso em Roma e passa a receber inúmeros títulos que na prática o farão o primeiro imperador. Muito importante que se compreenda o seguinte: Júlio César receberá títulos que farão deles imperador, mas ele não recebe o título de imperador. A importância de César, entretanto, é tão grande que todos os demais imperadores romanos, a partir daí, acabarão sendo chamados de César. Quando você cita esse nome, você pode estar se referindo ao próprio Júlio César ou a outros imperadores romanos. César recebe os títulos de príncipe do Senado, portanto, o senador mais importante. Recebe o título de cônsul único, lembrem-se que haviam 2 cônsules, um civil e um militar, portanto agora concentra-se poder em suas mãos, e ele recebe o poder de procônsul, que lhe dá o poder e o controle sobre todo o exército romano em todas as províncias. César acaba seguindo em direção ao mais rico de todos os impérios localizados no norte do continente africano. César segue para o Egito, onde acabará entrando em contato e aliando-se à sua rainha, Cleópatra. Por anos, Júlio César e Cleópatra vivem juntos no Egito. Ele terá inclusive um filho chamado Cesário com a rainha do Egito. Mas a oposição a Júlio César começa a tomar proporções gigantescas dentro do Senado, e ele é obrigado a voltar à cidade de Roma, trazendo, entretanto, Cleópatra como sua rainha. Os senadores acabam revoltando-se contra eles e convencendo um filho adotivo de César, chamado Brutus, a assassiná-lo dentro do Senado. Em 44 a.C., Júlio César é assassinado dentro do Senado romano. A plebe, absolutamente revoltada, invade o Senado e imediatamente forma-se o segundo triunvirato. Dele participarão Marco Antônio, principal general de Júlio César, um senador chamado Lépido e o sobrinho de César, Caio Otávio, esse que vocês veem ao lado. Otávio acabará se transformando no principal, aliás, no primeiro dos imperadores romanos de fato. Afinal de contas, Marco Antônio tem a responsabilidade de conquistar o Egito, mas ali chegando, acaba aliando-se também a Cleópatra. Otávio, em uma campanha militar vitoriosa, derrota Antônio e Cleópatra, saqueia o Egito, traz a Roma toneladas e mais toneladas de grãos, de comida, que são entregues à população. Ele passará a ser chamado de Augusto, ou seja, o filho dos deuses, e o Senado lhe concede o título de Imperator, transformando-o oficialmente no primeiro imperador romano. A palavra imperador ou imperator lhe dá o direito de indicar o seu sucessor. Por hoje é só, pessoal. Bons estudos a todos.